Olá, mais um vídeo sobre o Livro dos Espíritos, segunda parte, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, subtítulo, o primeiro subtítulo, Origem e Natureza dos Espíritos. Vamos para a questão 78. Kardec indaga aos espíritos da seguinte forma: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Resposta dos espíritos: se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são uma criação e submetidos à sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Deus existe toda a eternidade, e isto é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não o sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio, se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como Ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. E a palavra mistério tem esse significado: ausência de conhecimento, ausência de informação de quando ou como nós fomos criados. A partir do momento em que encontrarmos, penetrarmos nas razões, penetrarmos no conhecimento sobre quando e como fomos criados, deixa de ter o mistério, né? Deixa de existir o mistério. E outra coisa é o conceito de eterno e o conceito imortal que está nessa questão, né? Eterno, só Deus, né? Por quê? Porque não tem princípio, nem terá fim. Não teve princípio, nem terá fim, Deus. Enquanto os espíritos, nós, espíritos encarnados e espíritos desencarnados, ou espíritos de outros orbes, né? Os seres de outros orbes, nós somos imortais, porque a partir do momento que somos criados por Deus, seguiremos infinitamente a vida, né? Sob a lei do progresso. É isso, né? Portanto, essa questão, ele até coloca aqui também, né, que se você levar em consideração que Deus é eterno e sempre criou, e sempre trabalhou, nunca teve descanso, ele diz assim, você pode até dizer que não tivemos princípio, porque diante da eternidade de Deus, não tem como você dizer, explicar, responder, conhecer o princípio da criação dos espíritos. Questão 79. Visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Olha a pergunta, né? Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Resposta dos espíritos: evidentemente,
Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidas. Mais uma vez, nessa questão vem a informação do desconhecimento, né, da formação dos espíritos. Mas a resposta é bem clara quando diz que os espíritos são individualizações, são seres individuais, circunscritos, né, e a partir do princípio inteligente, né, enquanto a matéria, o princípio material é a individualização, exatamente, os corpos, né? Enquanto os corpos são individualizações do princípio material. Questão 80. A criação dos espíritos é permanente. Ele está perguntando, né? A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Resposta: é permanente. Quer dizer, Deus não cessou jamais de criar, né? Essa pergunta fecha aqui o nosso vídeo e ela é importantíssima, né? A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus sempre criou e continua criando. Quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Até o próximo vídeo.